Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 20, verso 3. Todo ser humano tem a necessidade de receber um amor perfeito. Só Deus pode te dar isso. Êxodo capítulo 20, verso 3. Falando agora com os alunos de Deus espalhados aqui por esse culto, e que também estão nas suas casas acompanhando a transmissão. No momento da pregação, alunos de Deus, eu estou falando com vocês, meninos e meninas e crianças. Na pregação, Deus fala com a sua igreja, por meio da sua palavra. Ele alimenta a nossa fé, Ele nos corrige, e Ele nos abençoa pela tua palavra. Podemos ler? Apenas o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Amém. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Não terás. Amém. Ó Deus, fala ao seu povo, toma o teu lugar, comprado pelo sangue de Cristo, no nosso coração, nos alimenta, nos corrige, nos exorta, mas que nós possamos nessa noite, sermos confrontados pela tua palavra, que ela venha nos curar, que ela venha nos educar na justiça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Oramos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. Deixa sua Bíblia aberta aí, nesse livro de Êxodo. Se tem uma coisa que qualquer um de nós pode se voltar para o outro e declarar que você é, com todo respeito a vocês, é que você poderia virar para outra pessoa, eu poderia olhar para você com todo amor e carinho e dizer assim: você é infiel, você é desleal, você não é de confiança, você tem uma facilidade muito grande de trair, de deixar aquele que mais te ama, que é o Senhor. Como negar essa realidade da nossa natureza caída? Assim somos nós. Nós somos infiéis nas palavras, somos infiéis nas promessas, somos infiéis na fidelidade a Deus. Está precisando de ajuda? Não? Tá. Então, irmãos, assim é você. Como seria bom nós pudéssemos falar o contrário, falar não, o ser humano é fiel, o ser humano é confiável, o ser humano é leal, mas nós não somos assim. E a maior prova disso, que mesmo depois de tendo conhecido a Deus, por meio de Cristo, conhecendo o Evangelho, mesmo assim nós continuamos muitas vezes ofendendo a Deus, traindo a Deus, teimando com Deus, pecando contra Deus. E aí, quando você olha esses 10 mandamentos, e você então começa a caminhar por eles, passar por eles, você pensa: não, mas eu cumpro os 10 mandamentos. Será que você cumpre o primeiro? Será que você consegue viver todo dia sem colocar um substituto no lugar de Deus no seu coração? Será que não existe ídolos no seu coração? Será que não existem pessoas, coisas que são mais importantes que Deus em algum momento do seu dia? A resposta é sim, infelizmente. Nós somos muitas vezes terríveis, irmãos.
E então Deus está aqui, com esse povo no deserto, esse povo que Ele vai falar diretamente com eles. Deus aqui não vai usar Moisés, porque Deus é assim, Ele fala com o profeta fala com o povo. Aqui não, aqui Ele vai falar diretamente. O povo ouviu a voz de Deus. Aí até pergunto para os meus estudiosos aqui, para todos, né? Porque todo mundo tem que estudar a Bíblia. Que língua Deus falou? Bom, se esse povo é um povo hebreu, se eles se entendem falando hebraico, então Deus falou hebraico, porque senão eles não poderiam entender. Mas a Bíblia não fala se ele falou hebraico, mas eu estou deduzindo, que se o povo entendeu o que ele falou, e o povo teve medo, falou: não, Moisés, a gente não quer mais falar com Deus não, fala você com Deus, e a gente te ouve, porque ouvir Deus é terrível. A gente fica com medo, porque a gente está falando com o Senhor Todo-Poderoso. No verso 2, Deus chama para si, se apresentando antes de entregar essas leis, Ele se apresenta: eu sou o Senhor. Como se nós pudéssemos usar uma expressão que a gente usa para a gente, quando a gente quer manifestar alguma coisa com muita ousadia, com convicção, quando está cheio daquilo, a gente enche o peito para falar alguma coisa, fica pensando Deus aqui, falando: eu sou o Senhor. Só que Deus não precisa mudar o tom de voz, Deus não precisa fazer uma cena, porque Ele, na essência, é o Criador. Ele tem toda a autoridade, não porque alguém deu para Ele, porque é dele, é Ele que delega essa autoridade. Todo o poder pertence a Ele. Então Ele fala que Ele libertou aquele povo lá do Egito, que eles eram escravos. E agora Ele vai dar os mandamentos que vão regular como é que eles devem viver com esse Deus que é santo. E aqui tem um ponto importante que já foi levantado no sermão do domingo passado. De uma vez por todas eu preciso pensar: é a minha obediência, é o meu testemunho que me garante a salvação, que me garante coisas boas? Porque Deus está libertando eles, agora ou libertou antes? Deus vai dar a lei e depois vai alimentar, ou já alimentou antes? Percebam, é muito emblemático a situação que nós estamos vendo aqui. Esse povo era escravo, assim como você era escravo também, do seu próprio coração, até Cristo te libertar. E esse povo então foi libertado por Deus, da escravidão do Egito. E quando Moisés chega para Faraó e fala: olha, esse povo tem que ir para o deserto. Mas Faraó: para quê? Esse povo é meu escravo, esse povo me serve, eu vou ter um prejuízo financeiro, eu não quero que eles vão. Qual que é a resposta de Moisés? Esse povo tem que ir para o deserto, porque lá eles vão adorar o Senhor. Então entenda de uma vez por todas: Deus primeiro salvou, Deus deu o maná, Deus abençoou, eles foram libertos, livres. Agora eles recebem os mandamentos. Será que você foi salvo porque um dia você ouviu a pregação, tudo, fala: não, eu vou pegar essa palavra de Jesus e vou obedecer. Se eu obedecer, Deus vai me salvar. Mas se eu não obedecer, não tem esperança para mim. É assim o evangelho da graça de Cristo? Não. Percebam que você ouviu a voz de Deus te chamando para a liberdade em Cristo, e você acolheu no seu coração. E quando você recebe Cristo, quando você confessa Cristo, a salvação está ali. E então você vai entrar numa nova trajetória de vida, onde você vai olhar para as leis de Deus e vai falar: é verdade, isso é bom, isso é suave, é isso que eu quero. O Senhor está certo, Deus. Coisas que antes nós passávamos por cima, não estávamos nem vendo, porque éramos cegos.
Essa história dos 10 mandamentos, junto com a libertação do Egito, deixa claro que nós somos salvos pela graça. Deus veio e quebrou as cadeias que prendiam você no pecado, e te entregou a melhor comida e bebida da terra, Cristo. Por isso que a ceia é importante, comer e beber do próprio Deus, para que possamos continuar na fé, até que Ele venha, ou até então, que chegue o nosso dia aqui, e nós possamos ir encontrar Ele na glória. E a partir então do verso 3 até o verso 17, nós temos então os mandamentos, as obrigações que Deus dá para esse povo. Falar: olha, eu sou o Senhor de vocês, eu comprei vocês. Quando alguém quiser corromper você, quando alguém quiser comprar você, seja com dinheiro, seja com privilégio, seja com posição, qualquer coisa, nós precisamos ter consciência da seguinte questão: se Cristo vive em mim, e eu vivo para Deus, eu já fui comprado, já foi pago um preço pela minha vida. Ninguém pode então me comprar, porque eu já tenho um dono, e esse dono disse que jamais vai me deixar, e muito menos me oferecer para que alguém pudesse me comprar, porque Ele, o Senhor, te comprou com aquilo que existia de mais precioso, o sangue do Filho dEle. Então você não pode ser comprado, você não tem preço para continuar vivendo uma vida íntegra, uma vida separada para Deus, para amar a Deus com todo o seu coração. Porque é por isso que Deus está dando os mandamentos, para eles andarem nos caminhos de Deus, amando a Deus, servindo a Deus. Esses 10 mandamentos são 10 palavras. Nós também podemos chamar de decálogo, deca, 10, logo, palavra. Aquele mesmo logos de João capítulo 1, o verbo, palavra, que veio a nós, que encarnou, para que pudéssemos ser salvos. Os 10 mandamentos são tão importantes, que foi a única parte de toda a lei dada por Deus a Moisés, que foi gravada em pedras, gravadas de maneira misteriosa lá em cima, pelo próprio Deus. Não foi Moisés que ficou escrevendo. E essas 2 tábuas vão ser colocadas na Arca da Aliança, que vai ficar no lugar santo, tabernáculo de Deus, dizendo que a presença de Deus está no meio do seu povo, como está aqui hoje. E assim como aquelas 2 tábuas eram a palavra de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, nós hoje também temos a palavra no nosso meio, porque a palavra está aí com você, a palavra está aqui. Porque aqui é que está o contrato, é aqui que mostra como que eu vivo essa aliança que Deus tem comigo. Perceba então que para onde que o povo fosse no deserto, não importa, as tábuas iam com o povo, a lei de Deus estava com o povo, mas não bastava, como não basta hoje, ter a palavra de Deus apenas na mente, ou simplesmente levar a Bíblia. Eu preciso ter as leis de Deus gravadas no meu coração, no meu corpo, e isso só o Espírito Santo pode fazer, só Deus pode me transformar. Mas quando a palavra vem com poder na minha vida, ela transforma. E a evidência é que nós temos aqui quantas pessoas que foram transformadas e ainda estão num processo de transformação, de operação de santidade, por meio do Espírito Santo, conforme a vontade daquele que te comprou, Deus que está nos céus. Por isso, esses 10 mandamentos, eles não podem, como se fosse uma constituição, que de tempo em tempo, o povo vai eleger novos deputados e senadores para mudar a Constituição. Nós mesmos, como país, já tivemos quantas constituições?
muitas. Mas essa aqui não. Essa é irretratável. Essa é irretocável, é imutável. Ela é uma coisa que quando nós falamos hoje, as pessoas vão falar: mas você pensa assim, então você é intolerante. Você é arrogante. Mas os 10 mandamentos mostram que as leis de Deus são absolutas, porque Deus é assim, Senhor absoluto de todos e de todas as coisas. Por isso que a lei dele não vai ser diferente do caráter dele. Mas quando as pessoas escutam então que os 10 mandamentos são absolutos, ela fala: não, mas é a sua maneira de ver, porque o mundo trocou a palavra absoluto pela palavra relativo. Não é assim que você pensa, como se fosse possível ter vários pensamentos do que é a verdade. Só Deus define a verdade. E ainda assim digo a vocês que esses 10 mandamentos, para não serem simplesmente regras morais, não, você precisa ser bonzinho no casamento, você precisa ser bom filho, você não pode mentir, como se fossem simplesmente regras morais. Não, os 10 mandamentos não são isso. Os 10 mandamentos são a manifestação de quem Deus é. É a manifestação do caráter de Deus, do amor, da bondade, de como Ele quer que as coisas sejam feitas. É como se Deus, para falar, olhasse para Ele mesmo. E quando Deus olha para Ele mesmo, Ele só vê perfeição, maravilha, excelência, poder, autoridade, soberania, graça, misericórdia. E assim esses mandamentos estão carregados desses atributos de Deus. Por isso, como foi dito no sermão passado, não tem como falar, não, mas essa lei era do Antigo Testamento, agora nós estamos na graça. Quando Deus dá lei para pecadores, isso é graça. Porque se nos deixasse simplesmente sem leis, como saber o limite? Como saber o que fazer? Como saber como viver? Lembrando Jeremias, enganoso é o nosso coração. O coração do homem quer pegar atalhos, não quer seguir o caminho de Deus, que é o único caminho, o caminho da santidade, o caminho onde Cristo andou e nos chama para andar agora. Esses 10 mandamentos, ele vem do próprio Deus. E é interessante, quando Deus está falando com esse povo, Deus não fala assim: ó, junta a igreja aí que eu vou falar com a igreja. Não é assim que Deus fala. Eles ficam juntos sim, mas a questão é: eu estou falando com cada um de vocês. Eu estou entregando agora o pacto. Eu estou entregando como que eu quero que cada um de vocês vivam diante de mim. Eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus ciumento. Eu não quero que você seja meu e seja de outro Deus, porque não existe outro Deus. É isso que Deus está fazendo. Então ele diz em Êxodo capítulo 20, verso 22: viste que dos céus eu vos falei. Não foi Moisés, foi o próprio Deus. Queridos, muito cuidado com o jargão. Deus falou comigo. Se Deus falou com você, foi uma experiência tão espetacular que você ficou com medo de morrer. Se não foi assim, provavelmente Deus não está falando com você, porque foi essa a experiência desse povo. E Deus não faz isso toda hora. Por isso que nós aprendemos que Deus fala conosco aonde? Na palavra. E nós falamos com Deus como? Na oração. São os 2 meios que Deus nos deu para nos alimentar dele, da graça, ficarmos firmes na fé. Percebem? Se Deus vier falar com você, você vai cair de frente. Só os anjos para não deixar você machucar. Porque é o Deus Todo-Poderoso que está ali. É o Senhor da vida. Nós não temos entendimento do que é isso. Como já disse, esses 10 mandamentos
eles trazem o pacto. Existe um contrato, agora uma aliança eterna de Deus com esse povo, assim como tem essa aliança de Deus com a igreja por meio do sangue de Jesus. Por isso que nós cremos com toda convicção, inteligência e entendimento que se Deus salvou você, você não vai se perder, porque Ele não vai quebrar aliança. Deus não quebra alianças, porque Ele é fiel. Só que é difícil para nós, desleais, infiéis, traidores, entendermos que Deus é assim. A gente desconfia, fala, não, se eu não for bonzinho, se eu não fizer tudo certo, Deus não vai mais estar comigo, Deus vai virar as costas para mim. Com razão, você perde muito da comunhão com Deus por causa do pecado, mas Deus não abandona os seus filhos. Deus vem para disciplinar, Deus vem para cuidar. Se nós que somos maus sabemos cuidar dos nossos filhos, ou por acaso você abandona o seu filho quando ele está com problema? Claro que não, você se aproxima, você ajuda, você chora junto. Muito mais cuidadoso é o nosso Pai que está no céu. Nós escutamos muito falar de direitos, né? Ah, os meus direitos. Ah, existe uma ONG que foi lá defender os direitos, porque as pessoas foram maltratadas, aconteceu isso, aquilo. Nós podemos olhar para esses mandamentos também como uma declaração de direitos. Nossa, que bom! Então Deus colocou aqui os meus direitos? Não. Quando você olha para os 10 mandamentos, eles têm que ser vistos como obrigações, deveres de você para com Deus e o próximo. Então os direitos são de quem? Do próximo. Entenda isso. Quando você olha os mandamentos, ele diz aqui, não darás falso testemunho, ou seja, não vai mentir para o próximo. Então perceba que Deus fala para você, diga a verdade. Ele protege o outro de não ser enganado por você. Então o direito é do outro. Sendo assim, quando o outro vai ser confrontado pelos 10 mandamentos, e ele vai ter relação comigo, Deus está protegendo os meus direitos, quando dá a obrigação dele de obedecer os mandamentos. É assim que funciona. E então Deus vai trabalhando no nosso relacionamento humano. E isso é muito diferente do que o homem quer. O homem só quer direitos, eles não querem obrigações. Eles não querem deveres. Gerhard von Rah, um teólogo alemão, ele diz que o decálogo são como placas à beira da estrada, numa viagem. Só que essa estrada, na verdade, é a sua própria vida. Então, conforme você vai vivendo, conforme você vai andando na vida com Deus, quando você pensa em pegar um atalho, sair da estrada do caminho certo, te leva para o céu, você olha à direita, tem uma placa dizendo, não deixe sua esposa, não minta, respeite o patrimônio do próximo, cuidado com esse amor, a essa propriedade que Deus te deu, que está quase um substituto de Deus. Percebam, são as placas que vão nos acompanhando até o final da nossa vida nessa terra, para não deixar você se afastar do maior amor da sua vida, Deus, o Senhor. Olhando para os 10 mandamentos, nós podemos dividi-lo em 2 grandes partes. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus, e os 6 últimos da relação com o próximo. Mas lembrando, não tem como eu me relacionar com outra pessoa, o próximo, sem passar pela relação com o próprio Deus. Quando eu olho para minha esposa, e eu sei que eu tenho que ser bom marido para ela, e quando eu não sou, o Espírito Santo me mostra, você está errado, você pecou, você deve perdão, você deve desculpas. Perceba então que o próprio Deus entra na relação do homem com a mulher, para que o homem não viva como ele pensa que é o jeito certo de ser marido. Coitado das mulheres, coitado das mulheres. Então Deus entra, fala, não, eu que defino como é que o marido vive, na minha
palavra. Perceba que Deus então está mediando a relação. Mesma coisa a relação com os filhos, relação no trabalho, com todas as coisas Deus, então tudo nós estamos tendo relacionamento com Deus. Mas se nós pudéssemos olhar os 4 primeiros mandamentos, esse primeiro, não terá outros deuses diante de mim, nós poderíamos dizer que quer dizer lealdade a Deus. Ele precisa ser leal a Deus. Em segundo lugar, não terá imagens, só adorar a Deus que é Espírito. Nada pode representar Deus, porque como é que eu vou pegar uma coisa criada e falar, esse é meu Deus? Jamais. O Criador não pode ser representado por algo que Ele criou. Isso é heresia, isso cheira idolatria. Terceiro lugar, nós precisamos ter respeito pelo nome de Deus. Isso é muito mais que simplesmente falar, eu não posso fazer piada com o nome de Deus. Não posso, não devo brincar com as coisas de Deus, mas é muito mais. Porque se eu sou filho de Deus, o nome dele está em mim, e tudo que eu faço errado, vai contra o nome dele, porque ele é meu pai. Toda vez que eu peco e desonro meu pai, eu levo o nome dele em mim. Percebam isso, é muito mais profundo que só falar do nome dele. E no quarto mandamento, lembra-te do Criador no sábado para descansar, para cultuar. Deus está dizendo para nós, olha, vocês precisam entregar um tempo de vocês exclusivo para mim. O dia de culto, o dia da oração, o dia que a gente para e fala, eu vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E então, quando nós passamos desse quarto mandamento, nós vamos então entrar no quinto, que vai falar da relação do homem com o homem, do quinto ao 10º. E é interessante eu olhar o quinto mandamento, quando fala, honra teu pai e tua mãe. Crianças, preste atenção. Se você quer viver bem, quer viver muito, Deus deu uma pista para os filhos, não só para as crianças, para os filhos, porque filho nunca deixa de ser filho. Uma vez eu caí na besteira de falar para minha mãe que eu estava de férias. Ela virou para mim e falou assim, por acaso filho, tira férias de mãe? Falei, toma, não precisava ter levado essa. E é verdade. A gente não tem idade, a gente continua sendo filho. Mas percebam, se do mandamento 1 ao mandamento 4, nós temos essa relação direta com Deus. No quinto vai acontecer uma transição. Até o quarto mandamento os nossos olhos estão mais voltados para Deus, para o céu, para o Senhor. Mas quando chega o quinto mandamento, ele fala, honra teu pai e tua mãe. É como se Deus fizesse assim conosco, eu estou aqui. Entendi, Senhor, leal, adorador, respeitar teu nome, um tempo só para o Senhor. Aí Deus fizesse assim, agora olha para baixo, olha para quem te criou, olha para o teu papai, olha para a tua mamãe. Está vendo eles? São autoridades minhas, eu coloquei eles, eu dei você para eles, respeitem, honrem eles. Perceba a transição, Deus delegando, Deus ensinando. Dificilmente alguém que não respeita os pais, que não ama os pais, que não cuida bem dos pais, vai ser uma pessoa que vai respeitar o próximo, ou vai ser uma pessoa que vai respeitar o Estado. Ele pode entrar pelo caminho da rebeldia, da insubmissão. Por que nós temos tantas pessoas que desrespeitam, por exemplo, os nossos anciãos de cabelos brancos? Se a pessoa age assim, geralmente ele tem problema com o pai e com a mãe. Aí está o germe, está o embrião de tantas dificuldades na sociedade. Filhos que não honram os pais e vão enfrentar a disciplina de Deus. Porque os pais são autoridades. E fica muito clara essa transição então, do quarto para o quinto mandamento, para depois entrar sobre casamento, sobre dinheiro, sobre não cobiçar, sobre dizer a verdade. São 10 mandamentos. Em 10 deles tem a palavra não, não, não. Mas
Os psicólogos e alguns pedagogos dizem: se você falar não para o seu filho, você vai traumatizar seu filho, coitado, não pode falar tanto não, ok. Então eu preciso fazer uma opção na minha vida. Como é que eu vou educar meus filhos? Ao modelo de Deus que toda hora fala não para mim. Ou eu vou usar o modelo humanista, que não pode falar não, que não põe limite, que não tem regra, que não tem dever e obrigação. Que caminho que você vai escolher? Como cristão você só tem um, o modelo de Deus. Então, se Deus fala não, os pais têm que aprender os filhos: filho, agora não, filho, não, hoje não, amanhã talvez, sim também, porque Deus dá coisas boas, Deus trata com graça e é bom, então os pais também têm que tratar com graça e ser bom também. Mas percebam que os mandamentos então mostram que Deus é nosso modelo, como nós devemos agir em tudo na vida. E quando a gente pensa em modelo para agir tudo na vida, aí tem uma palavra. Isso é santidade. É como eu vivo. É meu estilo de vida. É santo ou não? Depende se está sendo conforme a palavra de Deus. Quando nós chegamos no verso 20 desse capítulo 20 de Êxodo, Moisés vai nos mostrar por que Deus veio falar com o povo. Por que Deus está dando esses 10 mandamentos? Qual que é o interesse? Qual que é o objetivo, finalidade de Deus? Está escrito assim no verso 20, no final dele: a fim de que não pequeis. Então, quando você olha os mandamentos, você tem que ter na sua mente muito claro: Deus está falando aqui para mim, não minta. Ou seja, Ele quer colocar temor no meu coração para mim não mentir, porque quando eu minto para alguém, primeiro eu ofendo ao Deus que é verdadeiro. Quando eu faço uma coisa errada no casamento, em primeiro lugar eu estou indo contra não o cônjuge, eu estou indo contra aquele que criou o casamento, que fez o primeiro casamento, que é Deus. Então é por isso que tem os mandamentos, para que você não peque, para que você seja abençoado por Deus. Feito essa introdução dos 10 mandamentos, como é que Deus começa então essa lista, esses 10 mandamentos? Esse primeiro mandamento vai ser o alicerce. Através desse primeiro ele vai lançar a base para todos os outros mandamentos. E diz aqui o verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Se o segundo mandamento fala como eu devo adorar a Deus, o primeiro fala a quem com exclusividade eu devo adoração. Para quem que eu devo prestar culto? A quem eu devo cantar louvores? A quem eu vou invocar com orações? A quem eu vou agradecer pelo alimento? Quem é o teu Deus? Quem é o seu Senhor? Quem é o teu dono? Porque com todo amor e respeito, até os gatos e cachorros reconhecem o seu dono e tratam com reverência e ficam ansiosos quando eles chegam em casa para estar na presença deles. E vocês sabem que isso é verdade. Então Deus começa com o primeiro mandamento dizendo que vocês precisam entregar lealdade absoluta a mim. Deus não aceita dividir você com outra pessoa. Ou você é dele, ou você não é dele. Não tem como você ser de 2 senhores ao mesmo tempo. Então esse primeiro verso deixa claro uma palavra importante para nós dentro do cristianismo, de maneira histórica. Quando você vê um mundo que tem quantos deuses? Você vai na Índia, quantos deuses tem? Lá tudo quase é Deus. A vaca é Deus. Uma coisa que Deus criou para a gente comer, para sobreviver. O rio, para os egípcios, o Nilo é Deus. Uma rã, misericórdia, uma rã também é Deus. O sol, os astecas, o sol. Os egípcios, o Ra. Mas como assim o sol é Deus?
É fácil de mostrar que não é Deus. A nuvem cobre ele e acaba. Como assim? Uma simples nuvem cobre ele. Eles até chamavam esse falso Deus Sol, né? O nome que eles davam na época era vira-coxa, tá? Mas o termo que nós temos que entender aqui é que nós somos monoteístas. Só existe um Deus. Logo, quando você pensa em religião, fala, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou hinduísta, sou muçulmano. Quem está certo? Quem está certo? Quem está no caminho da verdade. Quem disse que é a verdade? Quem disse que é o caminho? Quem disse que tem as palavras de vida eterna? Cristo. Então Cristo é a única religião verdadeira. E Ele foi enviado pelo Pai para viver aqui no poder e ungido pelo Espírito. Por isso que nós lemos na confissão de fé. Quem é o nosso Deus? Eu ensinei isso tantos anos para as crianças. Quando eu era professor de classes infantis, eu perguntava, quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Pai. Nosso Deus é o Filho Jesus Cristo. E nosso Deus é o Espírito Santo. É a melhor definição bíblica de quem é Deus. Mas pastor, então nós somos triteístas, 3 deuses? Não, monoteístas. O único Deus, o único Senhor, o único Criador. Mas esse Deus são 3 pessoas, da mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma glória, com uma diferença. Cristo, para te salvar, Ele virou gente, Ele encarnou para morrer na cruz, para perdão do seu pecado, por causa da sua maldade. Olha esse verso, que era um verso que estava forte no coração de Cristo quando Ele caminhou aqui nessa terra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Percebam, eu tenho que amar a Deus com tudo o que eu sou, com tudo o que eu tenho, com a minha energia, com as minhas emoções, com os meus talentos. Tudo é para Deus. Se verdadeiramente você conheceu Jesus Cristo. Porque se você conheceu Jesus, Ele mostrou o Pai para você. E se você conheceu o Pai, a sua vida mudou. E agora, você vive seguro. Você vive pela fé, confiando no cuidado dEle. Mesmo que a morte chegue, na verdade ela te coloca na presença de Jesus. Nós sabemos quem põe comida na nossa mesa. Nós sabemos quem nos emprega, nós sabemos quem nos cura, quem nos protege. O Senhor, o nosso Deus. E Ele deseja que você perceba que Ele é tão íntimo teu, que Ele é o único Deus que diz, vocês são meus filhos, para mostrar intimidade. Para mostrar que é um Deus que está perto, é um Deus que você pode chegar, é um Deus que você conversa, é um Deus que você confessa pecado, é um Deus que recolhe as suas lágrimas. Isso tem que encher o seu coração, isso tem que ser o seu êxtase. Quando você pensa em Deus, o seu coração tem que ficar numa arritmia, um ataque cardíaco, num ritmo melhor do mundo. Se a coisa mais forte que toca em você é melhor do que comer, é melhor do que a relação do casamento, é melhor do que ter filho, é melhor do que ter conforto no lar, é melhor do que ter roupa no frio, o teu Senhor é melhor que tudo. Perceba então que Ele está falando com esse povo aqui, que vocês precisam ser leais, porque eu dei maná para vocês, eu libertei vocês, eu livrei vocês do exército de Faraó. Quem é o teu Deus? A quem você serve? A quem você confessa como Senhor na tua vida? Então é dessa maneira que Deus
Começa os mandamentos como se abrindo a porta do céu e dizendo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, temam a mim, porque eu amo vocês, e amo tanto vocês, que eu sou ciumento e sou zeloso, não reparto vocês com ninguém, não admito idolatria, não existe rival diante de Deus. Só que nós que não entendemos isso, esse requerimento divino dizendo: eu quero lealdade total, eu quero que você viva para mim, e se necessário for, morra pela fé que você tem em Cristo. Perceba o chamado de Deus para ser dele. E quando você ficar assim: nossa, mas eu tenho que seguir a Deus até morrer se for necessário. Cristo não morreu, Cristo não se entregou por nós, com uma gigantesca diferença: nós morremos porque somos pecadores, Cristo morreu sendo o Santo Filho de Deus, mas morreu para te salvar, morreu para que nós pudéssemos estar aqui agora reunidos como corpo de Cristo, como igreja, família de Deus, adorando a Ele e dizendo: tu és o único Deus, eu não me dobro a ninguém. Em relação a reconhecer como Deus, como Senhor, somente a Ti somos monoteístas e somos chamados a sermos leais de maneira absoluta. Mas Lutero diz: o que quer que o homem ame, isso é seu Deus, Deus com D minúsculo, pois ele carrega isso no coração, vai a todos os lugares na companhia disso, dorme, acorda com isso. Será que nós estamos com esses deuses conosco? Será que estamos dormindo com esses deuses? Levando esses deuses para onde nós vamos? Para o trabalho, para a escola? Alguns desses deuses podem ser a riqueza, o bem-estar pessoal, o prazer pelo prazer, ou a busca da fama. Quais são os seus ídolos? O que você tem medo de perder? Pode ser uma maneira de você pensar se você tem ídolo. Se tem alguma coisa que é mais importante que Deus. Aquilo que você tem medo de perder, pode ser que ali esteja alguém que esteja tentando substituir o lugar de Deus na sua vida. Você ama alguém ou alguma coisa acima de Deus? Você tem compromisso com alguém, com a sua família, com seu pai, com a sua esposa, com o seu trabalho, com o dinheiro que você tem, maior do que o compromisso com Deus? Porque quando tinha um jovem que chegou diante de Cristo e falou: não, eu tenho obedecido os mandamentos. Ele citou os mandamentos do 5º ao 10º. Aí quando Jesus fala para ele, falou: ó, vende tudo que você tem e me segue. Por que ele ficou triste? Por quê? Porque ele amava mais aquilo que Deus tinha dado para ele do que o próprio Deus. Para pensar. Não precisa ficar com medo não, Deus sabe o que faz. Por amor a você, e para você não cair em idolatria, Deus pode tirar o bem material que você tem. Por amor a você, Deus tira seu trabalho. E vou ser mais radical com vocês ainda. Deus pode até tirar nós de uma cidade por causa disso. Isso é muito sério. E não achem você que é fácil falar sobre isso. Porque cada um aqui sabe as lutas que tem que travar no seu coração para não amar mais os filhos do que amar a Deus. Como que a gente ama os filhos? Como que a gente ama os pais? Como que a gente ama os irmãos? Mas eu não posso, eu não devo, eu não quero amar ninguém acima de Deus. Só que eu sou fraco, eu sou infiel, desleal, não tenho força em mim mesmo. Mas lembre-se, o Deus que deu a lei, deu o pão, libertou, Ele vai te ajudar. Ele vai trazer poder do Espírito em você. Pensa nisso.
Qual foi a última vez que você ouviu: eu estou buscando o poder do Espírito para amar a Deus acima de todas as coisas? As pessoas querem poder para tanta coisa, mas e o poder para obedecer ao primeiro? E o alicerce dos mandamentos: não terá outros deuses diante de mim. Se você falha aqui, você falha em todos. Você parou no primeiro. Calvino diz que nós inventamos ídolos. Nós somos especialistas. Calvino diz que nosso coração é uma fábrica que não fecha, que tem turno 24 horas fabricando ídolos, substitutos de Deus. Quem vai livrar você desse coração? Como diz Paulo em Romanos: graças a Deus que Jesus me livra dessa inclinação de querer amar alguém que Deus pôs para amar. Deus pôs a família para a gente amar, mas eu não posso amar ninguém da minha família mais do que Deus, senão eu não sou leal a Deus, de maneira absoluta. Mas isso é fácil? É fácil isso? Claro que não. Mas nós temos que lutar. Talvez os maiores ídolos que nós enfrentamos sejam 3: sexo, riquezas e poder. As pessoas fazem de tudo para ter poder, para ter fama. As pessoas matam para ter riqueza. E as pessoas acabam com uma família por causa de uma noite de prazer infeliz. Destrói tudo. Por quê? Porque faz às vezes do prazer um ídolo. Como se aquele momento fosse maior que a relação que um homem tem com uma mulher. Celebrado diante de Deus, com a bênção de Deus, para durar até que a morte separe. É muito fácil, irmãos, nós entrarmos nesses substitutos de Deus. Você sabe disso. Eu só estou lembrando você. Eu só estou fazendo você pensar, porque Deus está nos confrontando nessa noite. Será que aquele carro que é um ídolo? Será que aquela casa é um ídolo? Pessoas deixam de fazer as coisas com Deus porque tem que cuidar da casa. Isso é um ídolo. Quando você tem qualquer tipo de impedimento por causa de alguma coisa, e aqui não é uma vez, aquilo é contínuo, pode ser que isso seja um ídolo, que Deus vem e tira isso da sua vida, para o teu bem, para o meu bem, que Deus tire. Todo cristão é um liberto do Senhor, é uma pessoa perdoada, abençoado, foi resgatado da escravidão do pecado para seguir Deus. Mas como que eu sigo Deus? Obedecendo, observando as suas leis. Como é que eu mostro para Deus que o meu amor é dele? Como é que eu mostro para Deus que eu amo a Ele? Como é que uma criança mostra para o pai que ama o pai? Quando ela obedece. Ela mostra que ela ama. E assim nós obedecemos o nosso Pai que está no céu. Como é que eu mostro que eu amo a Deus? Como é que eu mostro que eu sou leal a Deus? Quando eu obedeço. Quando eu me entrego aos mandamentos dEle. Quando eu luto contra a minha natureza malvada. Porque eu não posso dividir o meu coração. O meu coração tem que ser inteiro de Deus. E aí vem a palavra integridade. O que é integridade? Quando eu sou inteiro numa coisa. Você tem que ser integralmente de Deus. Tudo que você é, que você tem, é de Deus. Deus te comprou e Deus te criou. Jesus não requer isso dos seus discípulos, quando ele diz, olha, se você não me amar mais que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, você não pode ser meu discípulo, porque meu chamado é radical, eu venho primeiro. Se você acha que me seguir vai aborrecer alguém da sua família, então você ainda não está me seguindo, porque eu vim realmente para causar isso, e Jesus causa isso. Tem pessoas que se convertem a Cristo, que a família vira as costas para Ele, zomba dele. O que Cristo está fazendo? De alguma maneira, está transtornando a vida dessa pessoa. Mas a quem nós devemos lealdade absoluta? A Deus, somente a Deus a glória, a Deus toda a honra, todo o poder, toda a majestade.
Apesar de nós olharmos tantos verbos, tantas palavras não nesses 10 mandamentos, se a gente pudesse resumir os 10 mandamentos numa palavra só, essa palavra seria amor. Como o próprio Jesus fez, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, de maneira magistral, ele resumiu os 10 mandamentos com um único verbo: ama a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. Deus chamou você para ser leal a Ele em tudo nesta vida. Se Jesus Cristo é verdadeiramente seu grande amor, então não haverá outros deuses diante de você. Sejamos totalmente leais ao nosso Senhor que nos salvou.